ela tem essa responsabilidade, esse peso. E no dia mesmo dos fatos, quando a filha chamava e ela não pôde atender, também da mesma forma passou. Logo depois dos fatos, passou ela a ter esse tipo de culpa, de sentimento de culpa por não ter percebido e não ter tido condição de dar uma assistência para sua filha. A princípio, olhando a cena, dava a entender a calça jeans estava aberta, inclusive parcialmente aberto, né? E no banheiro a gente podia sugerir isso. Então isso é uma brutalidade, isso é uma personalidade deteriorada, corrompida pela criminalidade. Aceita essa agressividade como seu modo de vida, como faz parte do seu componente de vida. Isso é inacreditável. A Fernanda era uma adolescente, 17 anos, morava com a mãe, com a avó, tinha mais um irmão e também tinha um convívio de um padrasto, que era amaziado com a mãe dela. Uma menina de 17 anos, na flor da idade, no começo da vida. Uma vida normal, como de qualquer outro adolescente. Tinha o namorado dela, estudava. Então, não tinha nada que... Todo mundo gostava dela, não tinha nada que sugerisse, né, ela ser vítima de um homicídio. Os fatos se deram em São Paulo, em 2008, na cidade de São Paulo, no Real Parque, bairro próximo ao Morumbi. É um bairro até relativamente tranquilo, não é dada a violência, pelo menos na região onde se deram os fatos. Não é um grande problema da criminalidade. Esse caso aqui aconteceu aqui na região oeste de São Paulo. Envolve, na verdade, uma família. O réu, ele era padrasto da vítima. Ele tinha um relacionamento amoroso com a mãe dela. Naquele dia específico, a mãe não estava em casa, ela tinha ido dar uma assistência a um parente num hospital. E esse rapaz, ele se valeu do fato da mãe, ou seja, da pessoa com quem ele mantinha um contato amoroso, um relacionamento amoroso, estar fora de casa para assediar a vítima. No dia 12 de abril de 2008, eu estava de plantão no departamento de homicídios para atender a região da capital de São Paulo inteira em casos relacionados a homicídios de autoria desconhecida. E aí nós fomos acionados pela delegacia de polícia da área, tendo em vista que havia um local de homicídio que não sabia a autoria até aquele momento, e nós fomos para fazer o assessoramento como de praxe. Eu, como delegado da equipe, os investigadores e a equipe de perícia nos dirigimos ao local para atender esse local de homicídio. No dia dos fatos, ele teria ficado em companhia da filha e a filha teria ligado várias vezes. A filha teria manifestado essa preocupação com o comportamento que ele podia ter ali. Ela não se sentia confortável. Isso a mãe declara. Só que ela estava envolvida num atendimento médico, num hospital, a um parente, e ela não pôde dar realmente atenção a esse chamamento da filha, até porque ela não acreditava que pudesse ser capaz, o réu, de fazer o que ele fez. Então, somando essas duas circunstâncias, ela não acreditar e ela tá dando essa assistência a um parente num hospital, ela não pôde socorrer a filha, não pôde dar atendimento a essa chamada de preocupação, essas ligações que a filha fazia. O Felipe tinha passagem já por roubo, tinha sido preso, já tinha saído da cadeia, então era uma pessoa com histórico criminoso, sabia lidar com a polícia, uma pessoa fria. Então ele já sabia o procedimento policial básico, ele sabia. Então ele sabia, de uma certa forma, também o que ele ia ser questionado e como que ele podia tentar sair de uma investigação. Ele se declarou motoboy. Ele dizia que era motoboy, que tinha cumprido essa pena e que estava trabalhando como motoboy. Só que isso não tinha nenhuma comprovação. Podia ser algum bico, alguma coisa fora do
fora da documentação, da formalidade. Ele se dizia, quando foi interrogado, motoboy, morava naquela residência e mantinha um relacionamento com a Érica, mãe da vítima. Olha, eu tive contato com ele no dia, né? No dia do crime, nós ficamos até 10 horas da noite do dia seguinte, né? Ficamos quase que 24 horas ali junto, né? E conversando sobre o fato, perguntando a mãe da vítima, perguntando ao namorado. E nessas conversas até que as coisas clarearam, que a bermuda, com a apreensão da bermuda, que ele estava sendo bem suspeito. E ele se mostrou muito frio, nem um pouco preocupado com a vítima. Ele não mostrava nem um pouco de dor pela vítima. Ele estava ali protocolarmente com a mãe, acompanhando a mãe da vítima. Não se mostrava uma pessoa que realmente estivesse sentindo o falecimento da enteada, né? Nós tomamos conhecimento de que a família chegou ao local e o portão estava fechado, que eles tinham perdido a chave no início, há uma semana antes, a chave do portão, e estavam com o hábito, então, de pular o portão, tinham combinado, pré-determinado um local para guardar a chave da porta, e nesse dia, quando a mãe chegou em casa, o portão estava fechado, como de costume, só que ela não encontrou a chave e a porta estava somente encostada. E quando ela entrou na residência, ela encontrou a filha caída no piso superior da casa, com uma faca na altura do pescoço. Em razão disso, foi acionada a polícia e nós chegamos lá, o local estava preservado, a exceção que a mãe tinha um afã de tentar socorrer a filha. Então ela tinha tirado a faca do pescoço da menina, mas a faca encontrava-se ao lado do corpo, a faca que foi utilizada para o cometimento do crime. E na parte inferior da casa havia uma lata de cerveja e 2 copos de bebida e muitas bitucas de cigarro que indicavam que mais de uma pessoa esteve na casa no período próximo ao homicídio. A brutalidade era tão grande a ponto dele chegar, a covardia dele foi tão expressiva a ponto dele chegar, usar um objeto contundente contra a vítima. Ele bateu com algum objeto contundente não apreendido e, aproveitando-se do fato da vítima ter sentido o golpe, ter ficado desacordada por conta dessas agressões, dessa agressão, ele se valeu de um outro tipo de arma, que é uma faca, um instrumento pérfuro contundente, e começou a agredi-la. E então ele se valeu de 2 instrumentos, de 2 armas. Um instrumento contundente e a faca, que é uma arma branca, primeiro para tirar de qualquer tipo de reação, possibilidade de reação da vítima com essa pancada. E depois as agressões com as facas realmente reforçam a crueldade e a brutalidade e a sua personalidade distorcida, a ponto de precisar bater ou de bater na vítima com um pedaço de pau e depois trocar de instrumento, trocar de arma e passar a agredi-la, dar estocadas com uma faca, uma arma branca. Para mim, isso também foi muito marcante, foi realmente decisivo para essa minha conclusão de que a personalidade dele é deteriorada, a personalidade dele é comprometida. Realmente, ele não tem uma personalidade que nós podemos dizer normal. Não houve, eu insisto, não houve nenhum exame para que nós possamos ou pudéssemos avaliar a sua rigidez mental, mas analisando concretamente, objetivamente esse processo, não é possível que ele seja uma pessoa normal. Essa agressividade, essa brutalidade, essa forma de atuar tão intensa, usada aqui nesse caso, deixa clara, nítida ali a sua tendência à criminalidade, à brutalidade, à agressividade. Chamou a atenção foi que a brutalidade do homicídio, principalmente de uma menina jovem, 17 anos, estava começando a vida dela, estava na casa dela, que em tese é um local seguro para todos nós, e ter sido vítima de um ato brutal, uma facada no pescoço, sem chance de defesa.
E isso acabou com a vida, acabou com a família dela. A família nunca mais é a mesma depois de sofrer uma violência dessa natureza. A vítima, ela era uma moça pequena, 1,60 m e pouco de altura, e ela estava encurralada. As fotos do processo são muito chocantes. Mostram ela num banheiro pequeno. As dimensões desse banheiro são pequenas. Não havia ali como ela se defender da agressão que foi perpetrada pelo seu agressor, pelo réu. Então, ela, quer seja pela sua compleição física pequena e quer seja pelo local onde ela foi acuada, ela não tinha condição. Ela não estava armada, ela não tinha ao lado dela nenhuma arma que indicasse que ela pudesse ter usado para se defender, como, por exemplo, um pedaço de pau, uma outra faca, ou alguma coisa que pudesse ser usada como forma de se opor àquela agressão. Então, ela estava num local pequeno, de dimensões reduzidas, desarmada. Ela era uma moça de compleição física menor e não teve condição de se opor, não teve. Ali era realmente um ataque sem que ela pudesse ter se defendido, sem que ela pudesse exercer qualquer atividade para tentar resistir ou tentar evitar a morte. Ali ela já estava sentenciada a morrer, não tinha como escapar. Sobretudo diante da agressividade também. A quantidade de golpes, a enorme brutalidade usada pelo réu para atacar a vítima, naquele momento não tinha como ela se defender, não tinha como ela evitar aquele resultado. Então foi uma fatalidade, infelizmente acontecer da forma como aconteceu, mas não tinha, ela foi morta de uma forma cruel, de uma forma fria e sem que tivesse qualquer tipo de defesa, de chance de se defender. No processo, nenhuma indicação de um outro motivo. Ficou muito claro que o motivo foi essa rejeição por parte dela aos seus impulsos sexuais. E essa rejeição despertou nele, foi o gatilho para essa personalidade deteriorada que ele tem. A ponto de bater na vítima com um instrumento, trocar a arma, se apoderar de uma faca e passar a golpeá-la inúmeras vezes até a morte. Uma morte cruel, uma morte dolorosa, uma morte realmente que indica a absoluta ausência de sentimento de piedade. Simplesmente pelo fato de ele ter sido rejeitado pela vítima. Então, e não há nenhum indicativo de outro motivo, de uma outra razão, de uma outra causa para esse crime. É uma indicação de que realmente a personalidade dele deveria ser analisada por uma pessoa para que a gente possa, inclusive, saber qual o grau de periculosidade dessa pessoa quando ela for submetida aí à possibilidade de, quando ela for postular um reingresso à sociedade. Aparenta lá seria que eu acho que ele queria ter relação sexual com a menina que não consentiu, com a vítima não consentiu, e ele, em tese, para evitar que fosse delatada a mãe, contasse a história, ele teria que acobertar a tentativa, né, de relacionamento sexual, né? Quando tem um local de homicídio, o principal fato é a preservação de local. E assim que nós chegamos ao local, ele se encontrava preservado. E no local a gente tem que observar muito se há presença de câmeras de vigilância, testemunhas, localizar testemunhas, entrevistar os familiares, possíveis testemunhas, parentes da vítima, para saber o histórico, a motivação, as possibilidades de linha de investigação. Isso é o principal fato que nós temos que ter quando chegamos a um local de homicídio. Ainda mais dentro de casa, que é um local mais difícil de fazer, parte interna, que normalmente não acha testemunha, né? Dentro da residência acaba não tendo testemunha, dificulta um pouco o nosso trabalho. O caso da Fernanda foi um local interno, né? É um local que normalmente deixa muito mais vestígio para a equipe. A equipe é composta por delegados, investigadores, fotógrafos, papiloscopistas, peritos criminais. Então,
que normalmente colhido no local são as provas que deixam vestígios, tá? Manchas de sangue, provas datiloscópicas, papilares, sinais de arrombamento ou não. Isso aí tudo é observado no local, né? Câmera de segurança, a gente olha o todo para iniciar uma investigação. A casa, na verdade, ela estava bem desarrumada, assim, mas do convívio natural da organização da família. E não tinha vestígio de luta, não havia sinais de arrombamento, dava indicativos de que a pessoa tinha conhecimento de que a chave ficava em determinado local, como a família usava. Então, o fato de ter as bebidas, as latas de cerveja, com os copos, a bituca de cigarro, bastante cigarro, dava indicativos de que alguém do convívio, alguém próximo esteve lá do relacionamento, ou da família, ou da própria vítima, esteve no local antes do homicídio e até, obviamente, podia ser o autor, né? Essa era a nossa principal linha de investigação naquele momento, que indicava. E aí nós passamos a procurar quem poderia ser as pessoas do convívio dela, com entrevista com a família, e até então todos são suspeitos, né? Nesse momento, nós ouvimos todas as histórias, mas desconfiamos de todos porque nós não sabemos a motivação ainda. A vítima estava caída, com um único ferimento com arma branca na altura do pescoço e tinha uma outra lesão que até o momento nós sabíamos se era agressão, poderia ser agressão ou na queda. Não havia vestígios de luta, que houvesse uma luta intensa antes dela ser alvejada. O que me chamou a atenção no dia, quando nós começamos as inquirições para ter uma linha de investigação, para descobrir o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, ele se apressou muito em dizer que o namorado da vítima esteve na região no dia dos fatos. E isso me chamou muita atenção, porque ele estava muito apressado em apontar um suspeito. Então, a princípio, eu falei para a equipe, pega o RG dele, vai anotar, fica de olho, não deixa ele se ausentar do local, enquanto nós fazemos as anotações que temos que fazer, porque eu estou achando ele muito estranho, muito suspeito. E essa tinha me chamado muita atenção. E aí nós, a princípio, passamos a tomar as providências em ver em relação ao namorado da vítima, né? Namorado na ocasião. Por que ele esteve lá, se ele esteve lá, se os horários eram compatíveis e tudo mais, antes de nós, propriamente dito, se atermos ao Felipe, que era o padrasto da mãe da vítima, né? Então isso tinha me chamado a atenção, que foi o que nós focamos, e aí, olhando, vendo quem era essa pessoa, né? O padrasto da mãe, nós verificamos que ele tinha saído, se não me falha a memória, por volta de 1 ano, tinha saído da cadeia, não tinha uma ocupação lícita definida, e aí não tinha uma justificativa para também apontar o outro como suspeito, né? Não tinha nada também que suspeitasse só por fato dele ter passado no bairro no dia lá. Então, isso que tinha chamado a atenção sobre o Felipe, na ocasião. A vítima, ela mantinha, uma garota de 17 anos, ela manteve um relacionamento amoroso por alguns anos, 2 anos, diz mais ou menos o processo. E houve uma suspeita, porque o relacionamento desses dois tinham se encerrado há pouco tempo, tinham se separado, e houve uma suspeita de que pudesse ser esse namorado o autor do crime. Ele tinha acesso à casa, ele sabia aonde a chave do portão ela era escondida, assim como o réu também tinha conhecimento dessa circunstância. Então se suspeitou que pudesse ser o namorado, mas o ex-namorado da vítima, mas logo de plano essa suspeita não se confirmou. Era uma linha de investigação da polícia, mas ela não se confirmou, até que se inclinou todo o caminho policial para o réu. O delegado apreendeu algumas roupas dele, e nessas roupas você percebeu, e é interessante isso, foi captada manchas de sangue, foram captadas traços de sangue. E esses traços submetidos ao exame de DNA, ficou constatado que eram do padrão feminino e mais, constatado que era da
vítima. Então, ao contrário do que ele dizia, ele teve contato sim com a vítima e mais, o delegado fala, confrontando câmeras de segurança que o captaram naquele dia, com a roupa que ele disse que vestia quando foi entregue a roupa para o delegado, que não eram as mesmas roupas. E o delegado diz em depoimento em plenário, quando do julgamento do réu, que se fosse apresentada a roupa que efetivamente ele vestia, muito mais sangue poderia ser apreendido, porque a agressividade da morte da vítima poderia realmente fazer com que sangue tivesse impregnado, sobretudo na camiseta, na camisa. E isso foi encontrado só na bermuda. Ele não entregou a roupa correta. O delegado diz isso. E também, na investigação, se apreendeu essa bermuda e nessa bermuda havia sangue da vítima, constatada essa realidade pelo exame de DNA. Isso é um dado que realmente fechou ali o cerco contra o acusado. E, basicamente, esse elemento de prova foi um dos mais contundentes que levaram os jurados a condenar o réu. Em plenário, ele mudou um pouco a versão que ele vinha dando ao longo do processo. Ele disse que esteve com a vítima, mas não a matou. Que naquela noite ele esteve em contato com a vítima, mas não teve qualquer responsabilidade. Fato que foi desmascarado, foi afastado pela prova da investigação, pela prova do processo. O Felipe, ele tinha sido visto com a vítima, uma testemunha tinha visto ele. Então ele já tinha estado na cena do crime. A atitude dele em apontar uma pessoa, na verdade, ele já demonstrou que a princípio ele estava querendo desviar o foco da investigação da pessoa dele para outra pessoa. Numa investigação a gente não descarta nada, a gente tem que apurar tudo, tá? No dia, tinha sido apreendida a bermuda dele, que tinha uma pequena mancha de sangue. Só que era uma mancha quase que imperceptível, inclusive que ele não se desfez dessa peça de roupa, porque nem ele mesmo tinha percebido. E foi isso que, na verdade, colocou ele mais em evidência na investigação, além da gente ter feito a investigação de todas as pessoas que tinham um relacionamento com a vítima. A gente investigou familiares, investigou conhecidos dela, amigos, o ex-namorado, o namorado dela, né? E cada um tinha um álibi, cada um tinha a informação de um local que estaria naquele. Então, todas as pessoas foram ouvidas. Aí, a gente, através da prova técnica novamente, através de quebra de sigilos telefônicos, de herbes, que são estações rádio base, que ele demonstra aproximadamente o bairro que a pessoa pode estar naquele horário. Algumas câmeras de segurança, embora na época isso não era uma tecnologia tão evoluída como é hoje, a gente conseguiu algumas câmeras, algumas informações de imagem para confirmar ou não a alegação das pessoas. O Felipe, ele falou que estaria usando uma roupa, na verdade ele teria sido visto com outra. A roupa que teria sido visto não foi localizada, salvo a bermuda. A bermuda, com essa pequena mancha de sangue, na verdade foi o crucial para a gente chegar nele. E nem mesmo ele acreditava que a gente ia chegar, porque era uma mancha muito pequena, era uma ponta de caneta na bermuda, e que foi, na verdade, conseguiu fazer a prova técnica aliada ao resto do conjunto que a gente colheu para apontar ele como autor. A dificuldade é coletar provas, né? E nós tínhamos dificuldade Primeiro, nós tínhamos que... como ele lançou o Felipe lançou uma dúvida sobre o namorado e obviamente a família consternada e preocupada e também querendo achar culpado, a mãe também se apressou a lançar uma suspeita sobre o namorado. Então a dificuldade foi que nós tínhamos que checar todos os álibis do namorado, a princípio, para ver se ele tinha condições de estar lá na hora prevista do crime, no horário, e se os álibis deles que ele tinha alegado eram verdadeiros ou não. Então essa foi uma dificuldade e a gente teve que fazer todo esse no dia, tivemos que fazer todo esse
esse itinerário que ele fez anterior, descobrir as vítimas e achar as testemunhas também, né? Que aí era um sábado à noite, no domingo já comércio fechado, você não consegue achar as pessoas, é uma dificuldade maior de localizar as pessoas. Então, a dificuldade inicial foi essa aí. Localizamos, ele tinha nos dado um roteiro que ele tinha feito, que tinha ficado o dia inteiro com o taxista, depois ele tinha retornado à residência que ele morava, que não eram pais dele, ele trabalhava com essa família, como vendedor, então ele retornou à residência deles por volta de umas 9 horas. E aí nós localizamos o taxista, conseguimos o taxista, ele confirmou os itinerários, os horários, que inclusive que ele esteve no bairro no dia próximo à residência da vítima, porém não teve contato com ela, foi muito mais cedo, no horário que ele esteve lá, tinha testemunhas de que ela ainda estava viva. E quando nós comprovamos que não tinha, nós passamos então a direcionar o caso para outra pessoa que poderia ser o autor, e no caso nós direcionamos para verificar a versão do Felipe. Ele esteve no local do crime, né? Ele estava no local, então do local nós conduzimos para a delegacia imediatamente para ele ser arrolado, sob o pretexto de que ele ia ser ouvido como testemunha, como fazia parte do rol de pessoas próximas à vítima. Então ele tinha que ser ouvido naquele dia mesmo, assim que fosse lavrado o boletim de ocorrência. E aí quando nós ouvimos, ele deu uma versão, contou que tinha realmente estado com a vítima, porém teria ido embora, largado ela sozinha em casa, deixado ela sozinha com vida. E alegava que ele estava com um tipo de roupa, quando então nós localizamos uma testemunha com quem ele disse ter conversado quando saiu da casa da vítima. E a testemunha, então, afirmava que realmente ele estava com uma outra roupa diferente da que ele tinha nos alegado. Diante disso, mesmo ele negando que a roupa seria diferente do que a testemunha tinha visto, nós diligenciamos, então, de imediato até a residência dele para apreender as roupas que ele usava no dia do crime. E, para nossa surpresa, ele tinha desfeito de algumas roupas, porém ele tinha a bermuda que a testemunha afirmava estar na casa dele foi localizada de fato. Quando nós olhamos a vestimenta, ela tinha um vestígio de sangue, né? Aparentemente sangue, assim. E como ela é uma roupa alaranjada, era quase que imperceptível. E eu creio, né, que ele desfez das outras roupas porque ele não tinha percebido o sangue nessa bermuda. E as outras ele devia ser desfeito, porque a camisa, na altura do peito, da agressão, teria espirrado o sangue. Então, aí, quando nós aprendemos a bermuda, nós demos um passo importante para conseguir esclarecer os fatos. A princípio, essa bermuda, a gente não tinha certeza que era uma mancha de sangue. Primeiro foi para o primeiro exame pericial para analisar se era sangue humano ou não. O perito, depois de questão de um mês e meio, respondeu que aquilo era sangue humano. A segunda fase foi analisar se aquele sangue humano seria do Felipe, seria da Fernanda ou seria de uma terceira pessoa. Aí a prova, em conversa com os peritos, a gente achou por bem, como os pais da vítima eram vivos, a coleta do DNA seria muito melhor feita através de sangue. Então a gente colheu a amostra de sangue do pai e da mãe e fez o confronto com a mancha de sangue que tinha na bermuda, que resultou no sangue da vítima na roupa do suspeito. Na verdade, as pessoas da família, a polícia, com a sensação do dever cumprido, porque o que a gente pode fazer para amenizar que essa dor realmente é apontar o suspeito e explicar e fundamentar o porquê. Isso, na verdade, esse exame de DNA foi a prova da certeza. A partir da apreensão da bermuda, foi encaminhada a perícia, e a perícia depois deu o resultado que o sangue realmente era da vítima, né? No entorno ali tinha alguns comércios, então era difícil de conseguir, de ouvir alguma coisa. A casa também era um pouquinho afastada para o fundo, não teve o
alguma coisa que chamasse atenção. O que teve, assim, foi a testemunha que viu que era um funcionário do cabeleireiro, que era um manobrista ali na frente, que viu ele saindo da casa, pelo histórico, pela apuração, que ele saiu da casa e ele retornou depois, e essa testemunha que viu a roupa dele. Então, a única coisa que nós conseguimos no entorno ali era isso aí. Nós procuramos câmeras, também é difícil de ter uma filmagem para ver se havia outras pessoas, se outras pessoas passaram lá, se entraram lá, mas não tinha nada que mudasse a linha de investigação ainda. Deu resultado positivo, que nós conseguimos esclarecer. Pelo menos nós damos uma satisfação. O Estado presta uma satisfação às vítimas. Nunca vai ser a mesma coisa, nós não vamos reparar, mas pelo menos nós provamos, mostramos que a gente não fica feliz porque ele foi preso, né? Porque também nós preferimos que não houvesse o crime, mas já que ocorreu, pelo menos que quem fez seja punido dentro da lei, né? De acordo com a lei. Satisfação é dar uma resposta para a família, que a gente sabe da dor que eles passaram, né? Então você dá um mínimo de conforto de saber que pelo menos a justiça foi feita. A dificuldade foi pela quantidade de sangue, era tão pouca, que a gente teve medo de não conseguir que esse DNA fosse extraído e realmente que esse exame não vingasse. Mas a gente conseguiu dar essa sorte, o trabalho foi muito bem feito e que acabou coroando a investigação de uma maneira positiva de apontar a autoria e com a prova técnica, prova cabal, conseguir chegar e fazer a justiça. No julgamento é incrível, porque as pessoas acabavam depondo, os policiais que investigaram acabaram sendo ouvidos em plenário. A Érica, que é a sua ex, a Másia, e a mãe da vítima, foi ouvida em plenário durante o julgamento, na presença dos jurados. E ele, em nenhum momento, mostrou-se consternado, arrependido. Mostrava, sim, uma frieza típica de uma pessoa preparada para essa violência, né? Preparada para essa agressividade. E isso os jurados viram, isso ficou constatado lá. Ele em nenhum momento demonstrou, apesar de não negar, as evidências começaram ali a aparecer durante o julgamento. Testemunhas foram sendo ouvidas, circunstâncias foram sendo mostradas, dados do processo foram sendo, na sua presença, também apresentados aos jurados. E mesmo assim ele se manteve frio, como se não fosse com ele, como se tivesse ali sendo discutido um outro caso envolvendo uma outra pessoa. E ao contrário, ali estava sendo discutida a morte de uma pessoa que ele praticou. Que ele praticou de uma forma cruel, brutal, covarde até eu diria. Porque um homem fazer o que ele fez, da forma como ele fez, contra uma mulher indefesa, uma garota de 17 anos indefesa, acuando-a em um cubículo dentro de um imóvel, mostra efetivamente a sua personalidade. E a postura dele em plenário, na verdade, coroa, confirma essa conclusão de que ele tem uma personalidade comprometida. E, inclusive, isso foi usado pela juíza no cálculo da pena. A personalidade dele, esse perfil agressivo dele, foi usado pela juíza para aumentar a sua pena no momento da dosimetria da pena, que recebeu uma redução pouca, mas recebeu um ano e pouco de redução quando foi interposta pela ação, quando foi negado o recurso dele, mas a pena caiu um pouquinho, totalizando por volta de 19 anos, que é uma pena alta, expressiva, para os históricos de homicídio que a gente vê no fórum, nos julgamentos do dia a dia. Ele negava veementemente, né? Como nós falamos, não tem prova testemunhal do fato em si, você tem que achar a prova por outras maneiras. Então nós conseguimos fazer que ele realmente esteve na casa, no interior da casa, ele realmente confirmava que tinha, mas como ninguém o viu agredindo, ele negava que tivesse praticado o homicídio. Então ele fazia num ponto que se você não conseguir as provas técnicas, ele não acaba não confessando porque não tem
não tem o que incrimina, né? No tribunal do júri é importante que se mostre isso, até para que a gente possa ter uma avaliação. São 7 jurados e a forma como se avalia o veredito hoje é que as cédulas desses 7 jurados devem ser descobertas até o número de 4, que é a maioria de 7. Então, conforme você vai abrindo as cédulas, você vai conhecendo os votos, quando chegar no 4º voto em um ou outro sentido, a apuração para. É assim que manda a lei. E nesse caso, os vereditos dessa acusação, o reconhecimento dessas qualificadoras, a responsabilidade do réu, de acordo com os quesitos, foi sendo apurada em 4 votos, 4-0. Ou seja, a indicação de que realmente os jurados estavam convencidos da responsabilidade, da culpabilidade do réu. Dos votos que foram apurados nos vários quesitos, nenhum deles foi em favor da tese do acusado, foram todos em favor da condenação, o que mostra realmente uma tendência à credibilidade na tese acusatória, no discurso acusatório. E eu acredito, na minha concepção, que muito dessa tendência condenatória veio da prova do DNA. Veio da certeza de que não havia outra possibilidade de existir um sangue da vítima na roupa do réu se não tivesse sido ele o autor do crime. Essa prova é muito importante. E isso nos autoriza a incentivar essa prova pericial em outros casos, porque nesse caso ela foi contundente, ela foi importante, ela foi expressiva para o convencimento dos jurados. Felipe Eduardo Segala foi condenado a 21 anos de reclusão em regime fechado por esse homicídio. Interpôs recurso, dizendo que era inocente, querendo ter uma nova chance, um novo julgamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou esse recurso, dizendo que a condenação foi correta, está de acordo com a prova do processo, fazendo uma única ressalva, que é reduzir a pena para entre 19 e 20 anos. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima, que é o fato dela ter sido atacada em um espaço pequeno por uma pessoa armada com uma faca, uma arma branca, e ela desarmada, levando em consideração, sobretudo, a sua compleição física. Foi reconhecida a qualificadora da motivação torpe, pelo fato dele ter matado em razão dela não querer manter com ele relacionamento sexual. E a crueldade que é aquela questão da manifestação de uma personalidade brutal, agressiva, que não tem nenhum apego pela piedade humana, não tem nenhum sentimento de piedade e que, atuando da forma como atuou, gerou um sofrimento desnecessário e atroz na vítima. Essas foram as 3 qualificadoras. O uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, a crueldade e a motivação torpe. Foram acolhidos essas 3 circunstâncias, essas 3 causas de aumento de majoração da pena. E os jurados manifestaram a sua tendência à condenação de uma forma bem expressiva. Dos votos que foram colhidos, nenhum deles foi em favor do acusado. A pena foi pouca, 19 anos, ou que fosse 21 anos. Para o trauma que ele provocou na família, eu acho que, infelizmente, fica um pouco aquém. Não está proporcional à gravidade dos fatos, à sua personalidade. Eu acho que a pena poderia ser um pouco maior. Mas em se tratando do dia a dia hoje, lá do fórum, dos nossos processos, falar que um homicídio gerou a condenação a 19 anos, eu posso dizer que é incomum. A maioria dos homicídios, a condenação gira em torno de 12 a 14 anos. Dificilmente passa disso. E hoje nós estamos falando de um caso de quase 20 anos. É incomum. Porém, ainda assim, desproporcional para o grau de agressividade, para o grau de brutalidade
para o nível de descontrole emocional demonstrado pelo acusado. Ele deveria ser sancionado um pouco maior. Mas, infelizmente, no nosso país hoje nós vivemos a cultura da pena mínima. É muito difícil, por mais brutal que você consiga praticar num crime, você ser apenado na pena máxima. Na minha carreira eu vi muito pouco processo, muitas condenações apenas baixas, penas próximas do mínimo, mas pouquíssimas condenações penas próximas do máximo, que é de 30 anos para o homicídio, infelizmente. Esse caso, a pena deveria chegar um pouco mais alta, próximo do máximo, por causa da crueldade, da agressividade, da personalidade dele, que são requisitos que o Código Penal permite para o juiz dosar no momento em que vai fazer o cálculo, a dosimetria da pena. E nesse caso, a pena, 19 anos, por volta de 19 anos, ficou aquém da gravidade do fato. Ele não se abalou, ele mostrou-se distante de tudo aquilo que era praticado ali, tudo aquilo que era produzido ali, todas as evidências que eram contra ele produzidas. Isso reforça a ideia da criminalidade, da personalidade criminosa que ele tem. Essa é a coisa talvez mais marcante. A forma de atuar, a forma de agredir, a forma de matar, indicando realmente essa personalidade e esse perfil dele voltado para a violência, sem nenhum tipo de comprometimento, de arrependimento, de nada. Ele realmente matou e acha que fez uma coisa certa. Ele é uma pessoa muito fria, sempre muito frio, sempre se preocupando em apontar outra pessoa como suspeito para, na verdade, desviar o foco da investigação. Só que ele não contou que nem ele contou, na bermuda tinha sangue, resquício de sangue, e também a gente deu sorte desse sangue ser suficiente para fazer o exame de DNA e esse DNA chegar ao sangue da vítima. Tanto que ela mostra um certo ressentimento, uma certa sensação de culpa, porque ela não percebeu esse envolvimento do seu Amásio em relação à sua filha, essas atrações. Ela tem essa responsabilidade, esse peso. E no dia mesmo dos fatos, quando a filha chamava e ela não pôde atender, também da mesma forma passou. Logo depois dos fatos, passou ela a ter esse tipo de culpa, de sentimento de culpa por não ter percebido e não ter tido condição de dar uma assistência para sua filha.